Fala pessoal, a aula de hoje vai ser sobre como resolver uma equação do primeiro grau. Então vejamos aqui, eu tenho uma equação x menos 25 igual a 5. Querer resolver uma equação do primeiro grau, encontrar a raiz dessa equação. O que é a raiz dessa equação? É o valor desconhecido, no caso aqui, o x. Qual o valor que menos 25 é igual a 5? Aqui é uma equação bem simples, que dá até para você deduzir a resposta, né? Aqui você já vê que a resposta é 30, porque 30 menos 25 igual a 5. Então, x, que é a raiz, seria 30. Mas o nosso objetivo não é resolver assim a equação mentalmente, porque nem sempre a equação ela vai vir simples. Ela vai vir um pouco mais complexa, complicadazinha. Então, vamos usar algumas técnicas para resolver a equação e vamos começar com uma bem simples. Então vejamos, como eu falei em vídeos anteriores, que a equação ela é dividida em dois membros. O primeiro membro, que vem antes da igualdade, então temos aqui a igualdade, o que vier antes é os termos do primeiro membro, o que vier depois é os termos do segundo membro. Professor, e por que as cores vermelho e preto? Eu diferenciei de preto e vermelho justamente para dizer na resolução deste probleminha, na resolução dessa equação. Porque a técnica que a gente vai usar é o seguinte: os elementos que tem que permanecer no primeiro membro vão ser as incógnitas, e os elementos que vão permanecer no segundo membro são os números. Então, sabendo disso, fica bem mais fácil resolver. Então, vejamos. Os elementos que devem permanecer no primeiro membro são as incógnitas. Então, eu separei aqui o primeiro membro de preto. Então, quem deve ficar desse lado aqui no primeiro membro, somente as letras, que são as incógnitas. Então, nesse caso aqui, o menos 25 não deveria estar aqui no primeiro membro, que é o membro que eu coloquei de preto, e sim no segundo membro que eu coloquei de vermelho, certo? Então as cores justamente foi para diferenciar nessa observação. Os que tiverem de preto ficam no primeiro membro, os que tiverem de vermelho ficam no segundo membro. O primeiro passo de resolver a equação é justamente isso: separar os elementos do primeiro do segundo membro. Então, nesse caso, eu vou separar aqui o x do menos 25 e vou passar o menos 25 para o segundo membro. Então, vejamos. Eu retiro o menos 25, porque ele é um número e esse número tem que estar no segundo membro. Certo? A cor é justamente para isso, para diferenciar os elementos do membro. Então, os pretos ficam no primeiro membro e os vermelhos ficam no segundo membro. No caso, os números. Então, se eu for retirar um elemento do primeiro membro ou do segundo membro, eu sempre tenho que trocar esse número pelo seu oposto. Então, no caso aqui, eu tenho menos 25, é o número que estava no primeiro membro. Eu vou tirar ele e eu troco ele pelo seu oposto. Então, o oposto de menos 25 é o mais 25. Então, é só você inverter a operação. Então, se eu tenho menos 25, o oposto é mais 25. O inverso de menos é mais e o inverso de mais é menos. Então, vamos trocar o menos 25 pelo seu oposto mais 25. Trocamos. Agora, vamos levar o mais 25 para o segundo membro. Certo? Então, eu separei as incógnitas dos números. Certo? Então, ó, eu tenho x igual a 5 mais 25. Ok? Então, os pretos estavam no primeiro membro e os vermelhos no segundo membro. Resolvendo essa equação, então, ó, repete-se o x. Então, x é igual a 5 mais 25, 30. Certo? Que a gente já tinha deduzido lá no começo que a resposta era 30. Então, é assim que se resolve uma equação, nesse passo a passo. Se você quiser verificar se realmente a resposta é 30, fazemos o seguinte:
Vamos substituir o x igual a 30 na equação. Então a equação era a seguinte: x menos 25 igual a 5. Então, substituindo x por 30, temos 30 menos 25, que é igual a 5. Certo? Então, ó, 30 menos 25 está no primeiro membro. Então, 30 menos 25 é 5. Então, 5 no primeiro membro é igual a 5 no segundo membro. Então, provamos que realmente x é igual a 30, porque a igualdade aqui ela é verdadeira. Como vimos, aquela primeira equação ela era bem simples e dava para você determinar o valor de x sem nem sequer fazer aqueles cálculos. Mas eu expliquei justamente pelo fato que nem sempre a equação vai vir tão simples, que é nesse caso, que eu tenho 4x mais 2 igual a 2x mais 6. Então observe que não é mais tão simples assim você determinar o valor de x. Então nesse caso, determinar o valor de x é bem mais difícil do que o anterior. Mas usando as técnicas que eu estou lhe ensinando, você vai resolver tranquilamente. Então, observe, eu tenho 4x mais 2 é igual a 2x mais 6. Os valores do primeiro termo tem que ser igual aos valores do segundo termo. Como eu já disse, as cores é justamente para diferenciar o primeiro membro do segundo membro. Então, os pretos são as incógnitas, com seus coeficientes, e os vermelhos são os números. A igualdade eu coloquei de azul justamente para diferenciar o primeiro membro do segundo membro. Então, como já vimos, o 4x mais 2 ele faz parte do primeiro membro. 2x mais 6 do segundo membro. Então, a técnica que eu tenho que usar é justamente separar os elementos do primeiro membro, que tem que ser a incógnita. Então, quem deve permanecer no primeiro membro são as incógnitas. E os elementos que devem permanecer no segundo membro são os números. Ok? Então, nesse caso, o 2 ele vai sair do primeiro membro e vai para o segundo membro. O 2x, que tem a incógnita, a letra, ela vai sair do segundo membro e vai passar para o primeiro membro. E quando a gente fizer essa troca, temos que lembrar de trocar esse número pelo seu oposto. Então vejamos, o 2 ele vai sair do primeiro membro porque faz parte do segundo membro. Ele não tem incógnita, é somente o número. Então o número ele vai para o segundo membro. No caso, o 2x é incógnita, então ele deve passar para o primeiro membro. Vamos trocar mais 2 pelo seu oposto. O oposto de mais 2 é o menos 2. Agora vamos fazer o mesmo com a incógnita, né? O 2x. Trocar o 2x pelo seu oposto. Então 2x, o oposto de 2x. Lembrando que como o 2 não vem acompanhando o sinal de mais, mesmo assim ele continua sendo positivo. Então 2x é a mesma coisa que mais 2x. Então 2x é um número positivo. Então o oposto de 2x é o menos 2x. E agora passando eles para seu respectivo membro, o número vai para o segundo membro e a incógnita vai para o primeiro membro. Então eu tenho agora essa seguinte igualdade. 4x menos 2x é igual a menos 2 mais 6. O segundo passo, depois de separar os elementos, é você reduzir os termos semelhantes. Reduzir os termos semelhantes é você responder de resolver o que está aqui, no caso, essa subtração. 4x menos 2x, se eu tenho 4, tiro 2, sobra 2x, que é igual, eu tenho menos 2 mais 6, é igual, lembrando aqui, que eu tenho menos 2 mais 6, é a mesma coisa de 6 menos 2. Então eu vou ter 4. 6 menos 2, 4. 2x é igual a 4.
Ou seja, o número que 2 vezes x dá 4. Nesse caso, você retira o coeficiente e passa para o outro lado, dividindo esse número. Então, o 4 vai ser dividido pelo coeficiente que estava na frente do x. Fazendo essa divisão, temos que x é igual, aí divide 4 dividido por 2, dá 2. Então, 2 é a raiz, é a solução da equação. Agora, vamos verificar se realmente x é o valor correto da equação. Então, é só substituir x igual a 2 na equação. Então, ó, repete 4, troca, substitui o x pelo 2, que eu já encontrei o 2. Repete o mais 2 igual 2 vezes 2. Porque x é o 2. E a gente sabemos que 4x é 4 vezes x, que é 4 vezes 2. E 2x é 2 vezes x, que é 2 vezes 2. Nesse caso, eu já sei que o x vale 2. Repete o mais 6. Então, eu tenho essa seguinte expressão numérica. Agora é só resolver cada membro. Então, estou resolvendo primeiro o primeiro membro. Tenho aqui, resolve primeiro a multiplicação. 4 vezes 2, 8. Repete o 2. Igual, resolve a multiplicação. 2 vezes 2, 4. Repete mais 6. Agora faz 8 mais 2, 10. Que é igual 4 mais 6, 10. Então veja que tanto o primeiro membro quanto o segundo membro são iguais. 10 é igual a 10. Então, ó, realmente o 2 é a solução da equação. Prova de que realmente o x é igual a 2. Porque a igualdade ela prevaleceu. Então isso quer dizer que realmente o x é igual a 2 e que torna essa equação verdadeira. Temos aqui essa seguinte questão. Observe a seguinte balança e responda. Qual o peso do cacho de uva? Então, é uma questão bem simples que a gente vai resolver através da técnica de resolução da equação. Então, vejamos. Primeiro, vamos escrever a equação que define o que está expresso na balança. X é o cacho de uva mais 1,5 é igual a 3. Como falei em aula, o que vem antes da igualdade é o primeiro membro e o que vem depois da igualdade é o segundo membro. Então, desse lado aqui, vai permanecer as letras, as incógnitas. E os que não tiver letra incógnita, que no caso é o número, vai passar para o segundo membro. Vai ficar assim, o x permanece no primeiro membro igual, certo? Não coloquei 1,5 porque ele vai passar para o outro lado. Repete o 3. Então, esse 1,5 que eu tirei, eu vou colocar o seu oposto, que é menos 1,5. Então, x é igual 3 menos 1,5 é igual a 1,5. Então, essa aqui é a resposta. Ou seja, 1,5 é o peso do cacho de uva. Então, se eu somar 1,5 mais 1,5, vai dar 3. Que é justamente o peso da balança. Então, 3 aqui e 3 aqui. A segunda questão é a seguinte. Cada tronco de pirâmide da balança tem o mesmo peso. Quanto pesa cada um tronco de pirâmide? Então, vamos resolver. Essa aqui é o seguinte, né? Vamos lá. Escrever a equação que representa o problema da balança. Então, aqui,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou botar aqui, ó. 6m mais 10. Por que mais? Porque a soma desses dois pesos é igual à soma desses dois pesos. Igual 1, 2, 3, 4m mais 50. Ok? Então, relembrando, desse lado aqui vai ficar as letras. Desse lado aqui vai ficar os números. Então, esse 10 aqui, ó, vai sair. E esse 4m vai sair também. Quando eu tirar e passar para o outro lado, vou inverter o sinal da operação. Então, 6m continua aqui. Aí, não coloco mais 10, coloco menos 4m, porque aqui ele está positivo. Então, quando eu passar ele para esse lado aqui, eu tenho que trocar a operação. Fica menos 4m. Agora, igual, certo? Porque não tem mais nenhuma letra para eu passar para lá, para o primeiro membro. Aí coloco 50. Aí o 10 que estava aqui depois da igualdade vai passar para cá. Aí tá mais 10, aí ele passa menos 10. Então 6, agora resolve. 6m menos 4m, 2m. 50 menos 10, 40. Lembra que eu falei? Quando eu estava explicando o vídeo. O 2, o coeficiente, ele vai passar para debaixo do 40 dividindo. Okay? Porque eu tenho duas vezes m. Então, 40 eu vou dividir para 2m. Certo? 2m é a mesma coisa de m mais m. Então, se m mais m é igual a 40, então eu tenho que dividir 40 para esses dois. Então, por isso que eu vou dividir 40 por 2. O 2 que estava aqui, ele passa dividindo no 40. A m é igual 40 dividido por 2, 20. Então, a resposta é 20. Quer verificar se está correto? Você coloca aqui, ó. 20 quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 vezes 20 dá 120. 120 mais 10, 130. Então, desse lado aqui tem um peso de 130. Aqui tem um 20, 40, 60, 70, 80. 80 mais 50, 130. Então, aqui tem um 130 gramas. E aqui também tem um 130 gramas. Então, a resposta está correta. M é igual a 20. Ok? Espero que tenham entendido e até a próxima aula.